continuidade aos nossos estudos, né, do PET 2. Vamos aqui agora falar um pouquinho aí, né, sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que é o tema, né, lá da segunda semana, né, do nosso PET 2. Né? Então, essa aula aí ela é da carga horária complementar. Tá? Sou o professor Beto e vamos aí aos estudos. Primeiro aí uma imagem, né, da corte portuguesa, né, aqui no Brasil. Né? Então nós temos lá ao centro, né, o imperador e ao lado aí a nobreza, representantes aí do clero também, né? Então só para ilustrar aí a respeito da corte portuguesa aqui no Brasil. A transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? Então para a gente poder entender bem por que os portugueses, né, porque a corte portuguesa veio aqui para o Brasil, a gente precisa conhecer um pouquinho, né, do contexto histórico, né, o que ocorria na Europa durante esse período. Então, grandes transformações econômicas, políticas e sociais ocorreram na Europa no final do século XVIII e início aí do século XX. Né? Então, nós temos lá o Iluminismo, né, a Revolução Francesa, a chegada de Napoleão ao poder também na França, na Inglaterra, e iniciava, né, o processo da Revolução Industrial. No começo do século XIX, o país ostentava o posto de nação mais rica do mundo. Né? Então, a Inglaterra, lá no início do século XX, né, final do século XVIII, início do século XX, ela se transforma na nação mais rica do mundo. Né? A forma com que se media ali a riqueza, ela havia mudado, né? Não era mais a posse de colônias, mas sim o poder industrial que o país possuía. Tinha a melhor marinha mercante e de guerra, e já dominava vasto território colonial. A Revolução Francesa dava os últimos golpes no antigo regime, né? Acabava ali o antigo regime, né? O absolutismo, substituindo o absolutismo monárquico e os privilégios feudais pelos princípios liberais na economia, né? O liberalismo econômico e também a liberdade na política. A Portugal e os demais países europeus restava ficar entre as exigências e as ameaças militares do imperador francês Napoleão Bonaparte e a dependência econômica em relação à economia inglesa. Né? Então, países como Portugal, como Espanha, né, e outros países europeus, eles ficavam ali, né, temiam o poder militar de Napoleão, né, temiam o poder militar da França e temiam o poder militar, o poder econômico da Inglaterra. Eles ficavam no meio da disputa entre esses dois países. Né? O Napoleão, quando chega ao poder, ele coloca em prática uma expansão territorial, na tentativa de dominar ali países europeus, e a Inglaterra, né, queria dominar, né, também através da economia. O imperador francês, Napoleão Bonaparte, havia colocado em prática uma política militar expansionista, né, com o intuito de estender seu domínio sobre toda a Europa, com o objetivo de quebrar a resistência da Inglaterra, né, que até então tinha um poder ali militar também, né, muito grande, e Napoleão não conseguia o domínio sobre a Inglaterra militarmente. O Napoleão tentou sufocá-la economicamente, proibindo os países europeus de comercializarem com os ingleses, ao decretar em 1806 o bloqueio continental. Então, Napoleão, vendo que não conseguia dominar a Inglaterra militarmente, ele vai tentar destruir a Inglaterra economicamente e vai decretar o bloqueio continental. Né? O que é esse bloqueio continental? Os países europeus, por decreto de Napoleão, estão proibidos, né, nesse momento, de fazerem comércio com os ingleses. Tá? Então, os países
que desobedecessem esse decreto de Napoleão sofreriam, né, uma intervenção militar do exército francês. Portugal, então, se encontrou numa situação muito difícil, né? Ele sofria pressão tanto dos ingleses quanto dos franceses, né? Os ingleses por ter um longo período, né, de comércio com os portugueses, né? Os portugueses e os ingleses, eles eram parceiros, né, de comércio, né? Portugal fornecia vinhos, né, para a Inglaterra fornecia produtos manufaturados, né, produtos industrializados para Portugal. E Portugal, então, vai sofrer essa pressão inglesa. Em 1807, a França e a Espanha assinam o Tratado de Fontainebleau, né, o Fontainebleau, decidindo invadir Portugal e dividir entre si suas colônias, né? Então, Portugal não obedecia aí o bloqueio continental, e isso vai acarretar aí, né, uma aliança entre a Espanha e a França, que pretendiam aí tomar as colônias portuguesas. Preferindo aliar-se aos ingleses, o Reino de Portugal assinou uma convenção secreta, na qual ficava decidida a transferência do governo português para o Brasil, né? Então, vendo aí a possibilidade dos franceses invadirem Portugal, né, Portugal secretamente faz um acordo com os ingleses para que houvesse a transferência aí da corte portuguesa, né, da nobreza portuguesa aqui para a colônia. Enquanto os ingleses se comprometiam a defender o território lusitano contra a França, a coroa portuguesa entregava sua esquadra e garantia a abertura dos portos brasileiros para os ingleses, né? Então, qual que foi a troca aí, né, entre esse apoio inglês para os portugueses fugirem aqui, né, transferirem-se aqui para a colônia, para o Brasil, foi que Portugal cederia sua esquadra e também abriria os portos aqui brasileiros para os ingleses. Lembrando aí que nesse período existia, né, o Pacto Colonial. Tá? O Pacto Colonial é aquele pacto onde que a colônia só pode comprar e vender mercadorias para metrópole, né? Então, os portos brasileiros eram fechados para outras nações, né? Somente podia fazer comércio com Portugal. E em troca disso tudo aí, os ingleses defenderiam o território português, né? O território lusitano, contra a invasão da França. Era uma cena, né? Vamos falar aí um pouquinho aí a respeito da transferência, né? Tem uma citação aí, um fragmento do livro de Laurentino Gomes. Era uma cena impressionante, mas nem de longe lembrava os tempos heróicos, quando a esquadra de Vasco da Gama partiu do mesmo cais, singrando as águas do mesmo rio para navegar mares desconhecidos e descobrir terras distantes. Em 1807, o espírito de aventura dera lugar ao medo. Em vez de empreender e conquistar, a elite portuguesa fugia, sem ao menos tentar resistir aos invasores franceses, né? Então aí a gente percebe que existe uma crítica, né? Uma crítica dura à elite, né? À nobreza portuguesa em relação à invasão, né? À invasão francesa de seu território, né? Preferiram fugir a resistir, tá? Então é a crítica que se faz aí no livro 1808, né, de Laurentino Gomes. A esquadra portuguesa que saiu do porto, né, de Lisboa era integrada pelo seguinte número de embarcações, tá? Então eram várias embarcações, 8 naus, 3 fragatas, 3 brigues e 2 escunas, né? Tudo isso para fazer aí o translado, né? Para trazer a família real, não só a família real, né? Foram cerca de 15 mil pessoas que conseguiram fugir de Portugal. Conta-se que pessoas pulavam no mar, caíam dos navios, tentando entrar, né, em determinadas embarcações,
e isso fez com que, né, muitos portugueses vieram aí, cerca de 15 mil. Após a partida, os navios da esquadra portuguesa, escoltados pelos ingleses, dispersaram-se devido a uma forte tempestade. Entre 10 a 15 mil pessoas acompanharam o príncipe regente na viagem ao Brasil. Tá? Esse número é discutível, né? Alguns falam que eram muitas pessoas, que esse número também é exagerado, mas temos aí, né, pela historiografia, que cerca de 15 mil pessoas vieram aqui para a colônia. O grupo incluía nobres, conselheiros do rei, cozinheiros, militares, juízes, comerciantes, médicos, clérigos, damas de companhia, todos acompanhados por suas famílias. O povo português reagiu de forma indignada, né, com demonstrações de choro, desprezo e revoltas. A bagagem real incluía, além do tesouro real, cerca de 80 milhões de cruzados e os arquivos da monarquia portuguesa, né, livros, tanto que se fundou aqui a Biblioteca Real, né, hoje chamada de Biblioteca Nacional, que é uma das maiores da América Latina, né, se não for a maior da América Latina. Porém, com a pressa, todos os livros da Biblioteca Real foram deixados na costa portuguesa, sendo embarcados para a colônia meses depois. Né? Então, trouxeram aí também esses livros, né, alguns meses depois. Mas o importante aí ressaltar, né, é que foi uma fuga sem muita estratégia, sem muita organização. A transferência, né, a família real portuguesa, né, quem era o topo, né, da família real portuguesa. Ela era composta por Dom João VI, lembrando que Dom João VI ele ainda não era o rei, né, não era o imperador. Tá? O imperador era a Dona Maria. Então, nascido em Lisboa, 1767, era filho segundo da Rainha Maria I, né? Dona Maria I, conhecida como a Dona Maria Louca, e de seu marido e tio Dom Pedro III. Casou-se com a princesa espanhola, né? Dona Joaquina, né? Dona Carlota Joaquina de Bourbon. Tá? Então, para a gente ter uma noção do que acontecia ali, né? Aqueles casamentos arranjados, o príncipe, né, Dom João VI, né, que viria a ser o imperador Dom João VI, ele era casado com uma espanhola, né, com uma princesa espanhola. E a Espanha tinha a intenção, né, e teve a intenção de se juntar com a França para tomar os domínios, né, as colônias portuguesas, da qual a Carlota Joaquina, né, era casada com o futuro imperador. Né? Então, era uma confusão, né? Era um balaio de gato. Né? Em 1788 foi declarado herdeiro do trono por ter falecido seu irmão primogênito, né? O príncipe Dom José. Tá? Naquela linha sucessória, o Dom João VI ele não era o primeiro da linha, né? Era o seu irmão. Porém, seu irmão falece e ele passa a ter o direito ali de ser o primeiro na linha sucessória. Tendo enlouquecido, a rainha, sua mãe, teve de assumir a regência do trono em 1792, né? Dia 1º de fevereiro de 1792, ele assume, então, o reino, né, de Portugal, né, o trono português. A sua esposa, então, a princesa Carlota Joaquina, era filha primogênita do rei da Espanha, Carlos IV, e de sua esposa. Nasceu em abril de 1775, com apenas 10 anos, veja bem, com apenas 10 anos, casou-se por procuração com o príncipe de Portugal, Dom João, em um acordo de aliança entre os dois países. Então, o casamento, né, da Carlota Joaquina, a Carlota Joaquina odiava o Dom João VI, né, o Dom João, seu esposo. Tanto que existem histórias, né, de traições da Carlota Joaquina. Tem um filme que chama Carlota Joaquina, se vocês quiserem assistir, vai ilustrar bem, né,
não, a não aprovação do casamento por ela. Possuía um temperamento forte e voluntarioso, o que dificultava sua relação com outras pessoas. Comenta-se que, durante a lua de mel, teria agredido seu marido com uma dentada, para que o casamento não fosse consumado. Né? Então, a Carlota Joaquina, com 10 anos, né, casou-se por procuração com Dom João VI. A Dona Maria I, né, a mãe de Dom João VI, nasceu em Lisboa em 1764, era filha do rei José, né, ocupou o trono português até 1816. Era chamada de a Piedosa, por ser uma pessoa de profunda religiosidade. No Brasil, ficou conhecida como Dona Maria a Louca, devido à sua doença mental que veio à tona, né, logo após o falecimento do seu primeiro filho, né, Dom José, não é isso? Então, ela aqui ficou conhecida como Dona Maria a Louca. Nós temos aí, né, a foto, né, dos três, né, a primeira ali, Carlota Joaquina, Dom João VI, e a primeira ali, a Dona Maria, né, a Louca, do Dom João VI, depois ali a Carlota Joaquina, né? No dia 22 de janeiro de 1808, chegava a Salvador a família real portuguesa. Tá? Então, eles primeiro chegaram em Salvador para depois virem para o Rio de Janeiro. Ficaram ali apenas 34 dias. Né? O breve tempo, porém, não impediu Dom João de tomar decisões fundamentais para destravar a economia brasileira e promover o crescimento da cidade. Né? Foi aquilo que nós falamos e as exigências, né, da Inglaterra. O príncipe regente provocou uma verdadeira revolução na economia brasileira. Dom João VI, ele até algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, ele era visto, né, mais pelos seus aspectos físicos, né, ele não era muito abençoado fisicamente, né, do que pelas suas ações na economia brasileira. Mas hoje em dia, analisando, né, mais friamente, nós vemos que o Dom João VI ele provoca essa revolução na economia brasileira, né? Graças a algumas atitudes de Dom João VI, que o Brasil vai começar a crescer, né? Vai começar a se desenvolver até chegar ali à independência do país. Então ele vai decretar a abertura dos portos às nações amigas de Portugal, né? Ou seja, vai decretar a abertura dos portos para os ingleses, né? Os ingleses poderem vender suas mercadorias aqui no Brasil. Mais uma vez, lembrando que nesse período existia o pacto colonial. Né? Se fosse levar em consideração o pacto colonial, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal, que era sua metrópole. Mas Portugal estava sob domínio francês, sob uma disputa, né, entre a França, entre a Inglaterra, que tentava expulsar os franceses do território português. Era o fim, então, do comércio, né, do monopólio comercial português com o Brasil. A medida permitiu que navios mercantes estrangeiros atracassem livremente nos portos brasileiros, principalmente ingleses, né, mas outros países também começaram a frequentar, né, os portos brasileiros, mas os ingleses tinham alguns privilégios, como uma menor taxa de imposto, né, em relação aos seus produtos. Após sair de Salvador, o rei foi para o Rio de Janeiro, lá chegando em 8 de março de 1808, transformando a cidade em residência fixa da corte portuguesa. Então, os portugueses, né, a corte portuguesa, se transfere para o Rio de Janeiro, né, de Salvador para o Rio de Janeiro. Instituiu alguns ministérios, entre eles o da Guerra, da Marinha, da Fazenda, do Interior, criou no Brasil a imprensa régia, né, que em 10 de setembro de 1808 imprimiu-se o primeiro jornal do país, chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Fundou o Banco do Brasil, criou a Academia Militar, a Academia de Belas Artes,
incentivou a instalação de manufaturas, incentivou a vinda de uma missão artística francesa, né, para o Brasil, para descrever, né, pintar, fazer desenhos a respeito do Brasil, né? Aí vão surgir várias imagens, né, da flora, da fauna, aquela imagem que nós vimos lá no inicinho da corte portuguesa. Ele também criou a Real Biblioteca, né, que nós falamos, que trouxeram aí milhares de livros para o Brasil, criou o Jardim Botânico, o Museu Real, que posteriormente aí vai ser chamado de Museu Nacional. Criou 2 escolas superiores de medicina, uma em Salvador e outra no Rio de Janeiro. Então, por aí nós vemos, né, que a administração joanina, né, a administração de Dom João VI, quando ele vem para o Brasil, ela traz progressos, né, ela traz desenvolvimento para a colônia. Em relação ali, né, às cobranças dos impostos que eu falei, né, essa diferenciação para a Inglaterra, ela é cobrada, né? A cobrança pela proteção inglesa veio sob a forma de criação de vários acordos entre as duas coroas, tá? Um dos acordos mais famosos são os tratados que ocorreram em 1810, tá? O chamado Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade, né? São os tratados que vão ocorrer entre Portugal e Espanha, que estipulava novas taxas alfandegárias aos produtos ingleses no valor de 15%, né? Enquanto os outros países pagavam aí cerca de 24% de imposto em seus produtos, os ingleses pagariam 15%. Esses tratados também davam direito aos ingleses de extraterritorialidade, né? Ou seja, os cidadãos ingleses, mesmo morando aqui no Brasil, continuariam sob a tutela e defesa das leis britânicas, né? Então, eles não poderiam ser condenados pelas leis brasileiras, né? Pelas leis criadas no Brasil. Eles tinham que ser julgados, né, e condenados apenas pelos ingleses, além de dar permissão para que navios ingleses pudessem navegar em águas brasileiras. Determinava a proibição da Santa Inquisição no Brasil, né, e a gradual extinção do tráfico negreiro. Então, aquela Santa Inquisição que existiu na Europa, né, a perseguição, né, de algumas pessoas pela Igreja, deveria ser proibida aqui no Brasil, e também haver aí, a partir aí de 1850, haver a extinção do tráfico negreiro, né? Então, os ingleses exigiram que o tráfico de escravos acabasse no Brasil. Consolidava-se a preponderância inglesa. A Igreja Católica, os comerciantes renóis, né, e os proprietários se sentiram prejudicados, tá? Porque a Inglaterra não era católica, né? E começou aí uma disputa com a Igreja Católica no Brasil. Após a derrota napoleônica, né, sacramentada na famosa Batalha de Waterloo, na Bélgica, as monarquias europeias se reuniram em Viena, na Áustria, para discutir a redefinição do mapa político lá da Europa, né, o chamado Velho Continente, alterado em razão das guerras napoleônicas, né? Então vai existir aí uma redefinição de fronteiras, né? Alguns países vão ganhar território, outros vão perder territórios, né? A França vai perder territórios, muitos deles conquistados a partir da expansão militar napoleônica. Então, nesse congresso de Viena, né, que vai ser discutido também uma questão relacionada ao Brasil. Tá? Então, 2 princípios acabaram norteando os trabalhos do Congresso. O princípio da restauração e da legitimidade e o princípio do equilíbrio de poder e fronteiras geográficas.
Segundo os princípios adotados pelo Congresso de Viena, a Casa de Bragança, né, que os reis portugueses, né, a família real portuguesa, que reinava em Portugal antes da invasão napoleônica, seria restaurada. Né? Então, o reino português voltaria para as mãos, né, da Casa de Bragança, né, para as mãos da família de Dom João VI. Né? Porém, João de Bragança, né, o Dom João VI, estava no Brasil, não em Portugal. E o Brasil, né, na visão do europeu, era uma colônia portuguesa, não tendo o mesmo status político que o reino. Então surge essa visão, né, de que como que devolveria o reino de Portugal para Dom João VI, sendo que o Dom João VI não morava em Portugal, e sim morava numa colônia portuguesa. Então teriam que resolver, né, essa questão aí, né, a respeito do Brasil, a respeito de Dom João VI. Como consequência do estabelecimento da Casa de Bragança e da capital do Império Português, no Rio de Janeiro, no referido ano de 1808, né, Dom João VI estabeleceu a nova designação de Reino Unido para as suas coroas. Então, o Brasil, a partir desse Congresso de Viena, né, e da cobrança e a respeito da questão de morar em Portugal, morar na colônia, o Brasil vai ser elevado, né? O Brasil vai deixar de ser colônia portuguesa, né? O Brasil passa a ser o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então o Brasil deixa aquele status de colônia, né, para ser agora o reino, tá? Então, pelo Congresso de Viena, o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser o reino. E dessa forma, o Dom João VI poderia administrar, né, todo o reino português, as suas colônias, né, em outras localidades. Com a decisão de permanecer no Brasil, né, e essa foi uma decisão de Dom João VI, né, que a partir daquele momento o Brasil tinha se tornado o reino também, e a gente não pode negar o amor que Dom João VI tinha ao Brasil. Né? Então, com essa decisão de permanecer no Brasil, Dom João VI neutralizou qualquer tentativa de emancipação política, mas, em compensação, provocou enorme insatisfação em Portugal. Né? O que vai ocorrer? O Dom João VI prefere ficar no Brasil que voltar para Portugal. Por que, né, essa decisão dele, além do amor que ele tinha aqui ao Brasil, à colônia brasileira, né? O Dom João VI temia que, se ele voltasse para Portugal naquele momento, o Brasil tenderia a se tornar um país independente. Então, para garantir a manutenção do Brasil ligado a Portugal, ele prefere, né, ficar aqui no Brasil e administrar do Brasil todas as colônias portuguesas. Enquanto a América Espanhola obteve a independência por meio de lutas, né, mais ou menos sangrentas, né, a presença da corte no Brasil favoreceu a ruptura colonial sem grandes convulsões sociais. Né? Então, quando o Brasil vai alcançar a sua independência, lá em 1822, nós vamos chegar à independência mais por acordos do que por guerra. Né? A elite nacional, né, juntamente com a nobreza, juntamente com o imperador, né, ele vai conseguir ali chegar a um termo de independência, onde que o Brasil se viu independente de Portugal sem nenhuma grande guerra. Né? Existiu ali uma ou outra província, né, que não desejava a independência, mas algo sem uma grande expressão, né, sem uma maior violência, como ocorreu muitas vezes na América Espanhola. A manutenção do Estado e da luxuosa vida cortesã exigia o aumento dos tributos existentes e a criação de outros,
pois os impostos alfandegários, a principal fonte de recursos, havia diminuído, né? E é essa cobrança aí de impostos que vai gerar também algumas revoltas aí em algumas províncias. Vieram juntamente com a família real cerca de 15 mil pessoas, né, que eram sustentadas pelo governo. A maioria passou a ocupar os principais postos na administração. Então, essa, né, cobrança dos impostos, como eu disse, vai gerar aí, por exemplo, né, a Revolução Pernambucana. Né, o governador de Pernambuco, assim como os das outras províncias, era obrigado a enviar grandes somas de dinheiro para o Rio de Janeiro. E junto a isso, né, a essas cobranças, começam a surgir aqui também, né, influências de outras revoluções que ocorreram na América, né, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, o Iluminismo, todas essas ideias começam a chegar aqui na colônia. Então, a influência da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, da independência das colônias espanholas, incentivaram os pernambucanos a se revoltarem contra as cortes instaladas no Rio de Janeiro. A chamada Revolução Pernambucana eclodiu em 6 de março de 1817, influenciada pelas ideias iluministas, né, propagadas pelas sociedades, principalmente maçônicas, né, que conheciam, que tinham dinheiro para poder viajar para a Europa. Eles vão começar a trazer essas ideias iluministas aqui também para a colônia, né? A Revolução do Porto, tá? A Revolução do Porto é uma revolução que vai ocorrer lá em Portugal, tá? Em 1820. Iniciado na cidade do Porto, no dia 24 de agosto de 1820, cuja burguesia mercantil se ressentia dos efeitos da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Entre as suas reivindicações, exigiam o imediato retorno da corte para o reino, visto como forma de restaurar a dignidade metropolitana, o estabelecimento em Portugal de uma monarquia constitucional e a restauração da exclusividade do comércio com o Brasil. Então, a Revolução do Porto ela vai ocorrer aí após a expulsão, né, de Napoleão, e ela tinha como objetivos, né, voltar a família real para Portugal, recolonizar o Brasil, né, transformar o Brasil novamente em uma colônia, voltar a existir o pacto colonial, a chamada, né, exclusividade, tornar Portugal uma monarquia constitucional, né, porque até então Portugal era uma monarquia absolutista, tá? Então eles queriam transformar aí a monarquia constitucional. Esse movimento ele é vitorioso, tá? Porque Dom João, temendo também perder o poder, perder o reino, né, de Portugal, instaurar aí ou uma república ou uma monarquia constitucional com outra linhagem, né, com outra casa que não fosse a casa de Bragança, vai voltar para Portugal, né? Então, o movimento vitorioso teve como consequência o retorno da corte, à exceção de Dom Pedro I, filho de Dom João, né, Dom João VI. O Dom João VI, então, ele retorna para Portugal, mas deixa aqui no Brasil, na colônia, né, até então agora era o reino, o seu filho, Dom Pedro I, como regente, né, que permanece no Brasil na condição de príncipe regente. A Portugal, no ano de 1821, e diante do progressivo aumento da pressão para a recolonização do Brasil, este proclamou a independência em 1822. Então, as cortes portuguesas, né, que forçaram a volta de Dom João VI, começam também a exigir a volta de Dom Pedro I. E não tendo outra saída, né, caso ele voltasse para Portugal, provavelmente o Brasil faria o seu processo de independência,
e então o Dom Pedro I vai resolver, né, ficar no Brasil e ele próprio proclamar a independência do país. O retorno da família real a Portugal. Né? Pressionado pelos súditos em Portugal, Dom João VI anunciou sua partida e, através de um decreto, entregou a seu filho Dom Pedro a regência do Brasil, pressentindo a inevitável independência. Teve cuidado de recomendar ao regente: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me hás de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Né? Então, o Dom João VI ele já vislumbrava, né, que o Brasil se tornaria independente, né, mas que essa independência fosse feita pelo seu filho, né, e não por outras pessoas, né, as quais ele chamou aí de aventureiros. Veja que ele volta em 1820 para Portugal, 1821, e o Brasil, logo em seguida, né, em 1822, torna-se independente pelas mãos de Dom Pedro I. O embarque da família real ocorreu em meio a uma grande agitação. Espalhara-se a notícia de que os navios que conduziriam à corte estavam repletos de ouro, que o tesouro do Banco do Brasil teria sido saqueado. A agitação teria sido maior, não fosse a ordem de dispersão violenta da população que se dirigia ao porto, feito pelo próprio Dom Pedro I. Na história conta-se, né, que houve realmente esse saque, né, os portugueses saquearam as riquezas, né, brasileiras e foi levado, né, o ouro que existia guardado no banco, né, no Banco do Brasil, teria todo sido levado para Portugal. Assim, a gente termina, né, a nossa aula a respeito aí da transferência da corte portuguesa aqui para o Brasil, né? E esse processo de 1808 até 1821, ele vai levar o Brasil, em 1822, a proclamar a independência. Isso mostra para a gente que a história ela não é feita por fatos isolados, né? Existe todo um contexto, né? O Dom Pedro I não levantou, né, no dia 7 de setembro e falou, vou proclamar a independência. Não, o processo, né, que levou aí à proclamação da independência do Brasil. Não esqueçam de inscrever lá no canal, né, Recorte Histórico, lá do YouTube. Temos também, né, o canal lá no Instagram, né, o @recorte_histórico, né? Vamos também seguir o canal lá, também eu disponibilizo as aulas para todos vocês lá no Instagram. Fica a critério aí de cada um achar qual a melhor forma, né, de estar aí assistindo às nossas aulas. Um abraço e até a próxima.